Olá, soldados! Bem-vindo ao Face Oculta! Antes de iniciarmos o assunto deste vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu like. E se você gostou do título do vídeo, convido você a se inscrever no canal. Assim, você estará entrando para o Exército Sombrio. Às vezes, o ser humano nos traz esperança de um futuro melhor pela arte, pelos gestos sinceros e simpáticos em nossa rotina, pela vontade de ajudar o outro. Outras vezes, porém, nos enchemos de tristeza ao nos depararmos com o fato de extrema falta de empatia, solidariedade e amor. Alguns criminosos chegam a nos causar espanto e tanta perversidade parece não ter fim. Então, eu te pergunto, você teria coragem de matar uma pessoa? Hoje venho trazer para vocês os 11 piores assassinos da história. E hoje estamos recebendo também aqui, para me ajudar nessa lista, um convidado especial, que é o Norton, do canal Nerds o Caralho. Olá, soldados. Eu sou o Norton do canal Nerds o Caralho. E eu vim aqui para ajudar o Face Oculta com essa lista. Então bora lá. Andrei foi um assassino da Ucrânia que atraía crianças, adolescentes e mulheres que encontravam em pontos de ônibus e estações de trens para locais remotos onde tentaria estuprá-las. Porém, o criminoso tinha problemas emocionais, o que impedia de manter uma ereção ou mesmo atingi-la, o que lhe causava um ataque de fúria. Assim, matava as pessoas estranguladas, a facadas ou por espancamento. Como se não bastasse, mutilava os corpos e arrancava os olhos das vítimas com os dentes. Enquanto praticava os crimes horrendos, ele conseguia finalmente atingir um orgasmo. Ele matou pelo menos 53 pessoas. Esse crime foi cometido desde 1978 até 1990, e ele teve a pena de ser preso e morto por fuzilamento pelo pelotão. Fritz foi um assassino da Alemanha que atraía suas vítimas até seu apartamento, onde praticava sodomia e as assassinava mordendo suas gargantas. Após matá-las, ele desmembrava seus corpos e vendia seus bens e os restos mortais no mercado negro, como se fosse carne de porco. Seu apelido era de o vampiro de Hanover. Ele teve ao menos 27 vítimas e teve sua pena por decapitação por guilhotina em abril de 1925. Jeffrey foi um assassino dos Estados Unidos que estuprava, estrangulava e espancava suas vítimas até matá-las. Então, desmembrava os corpos e preservava os ossos em outras partes de casa. Ele também comia parte dos corpos e mantinha relações sexuais com os cadáveres. No dia em que foi preso, a polícia encontrou várias fotografias de vítimas assassinadas, cadáveres em vasilhas, cabeças no freezer, um altar de velas e crânios humanos no armário. Jeffrey tinha o apelido de O Canibal. Teve o total de 27 vítimas, sendo meninos e homens. Sua pena foi de prisão perpétua.
Joachim foi um assassino da Alemanha que confessou 14 assassinatos, dizendo que muitas dessas vezes cortou parte dos restos de suas vítimas para que pudesse cozinhar e comer, podendo economizar dinheiro em compras. Ele foi capturado em 1976, enquanto cozinhava a carne de uma de suas vítimas. Quando a polícia entrou em sua casa, encontrou o encanamento entupido pelos órgãos internos das vítimas. Ele tinha o apelido de O Canibal e teve o total de 14 vítimas. Sua pena foi prisão perpétua. Rodney foi um assassino dos Estados Unidos que atraía mulheres a oferecer tirar fotografias suas. Quando estavam no apartamento, ele as estrangulava por diversas vezes, deixando-as respirar entre um ataque e outro, até matá-las. Ele é conhecido como Dating Game Killer por ter participado de um programa chamado Dating Gamer e venceu o jogo. No final, a mulher que o escolheu se recusou a sair com ele por ser assustador. Ele teve um número de vítimas entre 8 a 130 mulheres. Ele tinha o apelido de Dating Game Killer e teve a pena de morte, mas ainda está preso. Theodore foi um assassino dos Estados Unidos. Ele era comunicativo e atraente, usando tais recursos para seduzir suas vítimas. O assassino ficava parado ao lado de seu carro, fingindo precisar de ajuda, e quando as mulheres bonitas, geralmente de cabelos escuros, vinham ajudar, ele batia nelas até matá-las, colocando seus corpos dentro do carro e levando-as para casa. Outras vezes, atacava suas vítimas enquanto dormiam. Ted fazia sexo com os corpos em decomposição e guardava as cabeças das vítimas em seu apartamento. Seus crimes foram cometidos desde 1974 até 1978. Ele tinha o apelido de Ted e teve o total de 30 a 36 vítimas, todas mulheres, e sua pena foi a cadeira elétrica. Jim foi um assassino dos Estados Unidos. Ele e seus dois cúmplices sequestravam meninos de entre 13 a 20 anos, amarrando-os pelados para torturá-los, estuprá-los e espancá-los. Depois de algum tempo, eles estrangulavam as vítimas, matando-as com um tiro. Os corpos eram guardados em sacos plásticos e enterrados. Algumas vezes, Jim ligava para as famílias das vítimas para acalmá-las. Seus crimes foi cometido desde 1970 até 1973. Ele teve o total de 28 vítimas e seu apelido era o Homem dos Doces. Ele não teve uma pena, pois o mesmo foi assassinado pelo cúmplice. Dennis foi um assassino da Escócia, Reino Unido. Ele tinha problemas mal resolvidos sobre sua orientação sexual. Ele sempre foi bastante solitário e começou a assassinar alguns jovens com quem flertava durante a noite. Geralmente, Dennis matava suas vítimas por estrangulamento, afogamento em banheiros ou choque elétrico. Depois de matar os homens, deixava os corpos de suas vítimas por mais de uma semana, masturbando em cima deles, conversando e até mesmo fazendo sexo. Após algum tempo, escondia os corpos dissecados sobre o assoalho ou os queimava em seu quintal, junto de pneus para disfarçar o cheiro. Ele era obrigado a pulverizar a casa 2 vezes por dia para se livrar das moscas atraídas pelo corpus em decomposição. Quando os vizinhos aclamaram do cheiro, ele dizia que estava com problemas estruturais do edifício.
Ao longo do tempo, começou a desmembrar os corpos, ferver as caveiras para remover a carne e descartar os órgãos e vísceras em sacos plásticos. O assassino também esmagava os ossos, e por isso a polícia encontrou milhares de fragmentos no jardim durante exames forenses. Seu crime durou de 1978 até 1983. Ele tinha o apelido de O Assassino Gentil. Ele teve o total de 15 vítimas, todos jovens, e teve a sentença de prisão perpétua. Jack foi um assassino da Áustria, mas também morou nos Estados Unidos e na Tchecoslováquia. Matou cerca de 10 prostitutas por estrangulamento com sua própria roupa. Depois de ser condenado à prisão, ele começou a escrever e por isso muitas pessoas defenderam sua libertação. Após cumprir 15 anos, foi libertado, mas assim que foi solto, voltou a matar da mesma forma de antes, o que levou novamente para a cadeia. O assassino acabou se enforcando depois de ser condenado à perpétua. Ele teve um total de 10 a 15 vítimas. Seus crimes foram cometidos desde 1974 até 1972. Ele tinha o apelido de Jack, o escritor. Kermit foi um assassino dos Estados Unidos. Ele assassinava bebês que nasciam vivos, cortando suas espinhas com uma tesoura. Depois, mutilava os corpos, cortando os pés e o armazenando em frascos. Ele também realizava abortos legais em períodos finais da gestação. Foi julgado culpado também pela morte de grávidas com doses letais de anestesia. Sua clínica funcionava em condições ilegais. Em vários abortos, perfurou o útero de grávidas, rasgando o colo ou útero e os enviando para casa com os restos mortais dos fetos. O número de suas vítimas é incerto. Seus crimes foram cometidos desde 1989 até 2011. Sua sentença foi de prisão perpétua sem condicional. Jesse foi um assassino paranoico e esquizofrênico dos Estados Unidos que capturava, matava e estripava animais antes de comê-los crus, porque, como acreditava, isso faria com que seu coração parasse de encolher. Ele chegou a injetar sangue de coelho em suas veias e também foi pego bebendo o sangue de animais, mesmo depois de passar por um tratamento e por não ter tomado os medicamentos, mudou seus alvos e começou a fazer o mesmo processo com seres humanos. Jesse atirou e matou uma mulher que estava grávida de 3 meses. Depois, assassinou toda a sua família, deixando os restos das vítimas banhando em poços de sangue. Cometeu necrofilia e canibalismo com os corpos. Ele teve um total de 6 vítimas. Seu crime foi cometido em 1977. Ele pegou a pena de morte, mas cometeu suicídio por overdose. Se você gostou da minha parceria com o Norton e quiser mais vídeos assim, comentem aí embaixo. Lembrando que o canal dele é um canal de humor. Eu sugiro que vocês abracem seus parentes e familiares, porque a qualquer momento pode acontecer o Armagedon.